Flare in the hole! É isso, galera, Soprando Cartuchos número 3 no ar, e para falar hoje de um jogo muito especial, mas antes disso a gente vai falar de outra coisa muito especial, que é o EA Games. Não só o canal no YouTube, mas o nosso programa nos canais de esporte interativo, que estreia do dia 30 para o dia 31, a 1h da manhã, um programa apresentado pelo Otávio Neto, dedicado somente a falar do mundo dos games e tudo que for nerd. Tudo que for geek, tudo que for nerd, a gente tá fazendo um programa pra gente, pra nossa galera. Então eu conto com vocês do dia 30 para o dia 31 de janeiro, a 1h da manhã. Não perca de jeito nenhum, não seja maluco. E hoje o Assoprando Cartuchos é diferente porque ele não deveria ser nenhum Assoprando Cartuchos. Assoprando canos de armas, porque a gente vai falar do FPS mais famoso do mundo, mais jogado no planeta. A gente vai falar da maravilha, da beleza, do amor, que é Counter-Strike. Mas, para falar de Counter-Strike, a gente precisa falar de uma coisa um pouquinho antes disso, que é a história do FPS, o First Person Shooter. O estilo de jogo que te coloca na posição do personagem principal, né, como se fosse a cara dele, te olhando, a visão dele, o sentimento, aquela agonia que te dá de você não conseguir ver dos lados, você não ter aquela visão geral e você está dentro do jogo. O FPS é um estilo de jogo que te bota o máximo possível, né, é o que eles tentam fazer, te botar dentro do jogo, te imergir na partida. E aí, o FPS, de onde veio o FPS? De novo, como a gente falou lá no Sonic, com certeza, em 1975, o ColecoVision lançou um jogo que tinha um bastão de pixel na sua frente e você apertava o botão, ele soltava um tirinho e matava alguém. E aí você pode virar para mim e falar, Duck Hunt é First Person Shooter. Não! Não fala uma besteira dessa! Não inventa! Duck Hunt é um jogo divertido, é um jogo bacana, só que você usava o Zapper, você não usava controles ou um teclado e um mouse para virar, é completamente diferente, tá? Duck Hunt não é FPS, infeliz! O primeiro grande jogo de FPS na história dos videogames é o famoso Wolfenstein 3D. Ele não é o primeiro jogo de FPS, mas é o primeiro jogo que arquitetou o gênero de FPS, de First Person Shooter, do estilo que ele é hoje, né? De você ter a arma ali na frente e seguir, ter os caminhos para você atirar nos monstros que vêm na sua direção, te dar uma noção de profundidade e tudo mais. E o Wolfenstein 3D foi o primeiro a realmente fazer isso bem. Então, vale muito a pena a gente citar o Wolfenstein 3D, mas mais do que o Wolfenstein 3D, o jogo que realmente difundiu o FPS pelo mundo foi o Doom. Que talvez é um dos maiores clássicos do mundo nerd, geek, FPS, gamer, whatever. E aí a gente chega na geração seguinte com o Nintendo 64, PlayStation, o Nintendo 64 vem com GoldenEye e Perfect Dark, que são dois jogos incríveis, e o PlayStation traz Medal of Honor, que é mais uma franquia excelente. Mas Half-Life não é só uma obra de arte por ser um jogo muito bom. Half-Life é uma obra de arte porque ele abria espaço para, através de alterações no seu código, para você criar mods do jogo com uma facilidade muito grande. Half-Life talvez tenha sido o jogo de computador que mais teve mods famosos, úteis e bons em todo o mundo. Se você pegar, além, é claro, do CS que a gente vai falar, você teve Pirates, Vikings and Knights, Ricochet, Deathmatch Classic, Day of Defeat, você teve muito jogo que saiu do Half-Life. Team Fortress, tudo isso era feito a partir da física básica e do código base do Half-Life e era modificado para se criar um novo jogo. Talvez tenha sido o grande ponto que fez a Valve explodir no mundo. Mas, no entanto, porém, todavia, a gente não veio para o programa de hoje falar de Half-Life. Até porque a gente tem mais de meia vida para falar disso. Yeah, yeah! Que gente, foi uma piada. Hello, darkness, my old friend.
em 1999 e ele saiu muito mais como uma versão beta de um jogo que saiu depois do que realmente como um jogo. Ele era simplesmente um mod. E aí, no final das contas, o CS se lança um jogo completamente diferente do que você tem perto de ser o que você tem hoje. O CS era outro jogo. Você tinha um jogo que tinha uma física muito avançada para a época, ok, a gente entende isso porque Half-Life já tinha uma física muito avançada para a época. A física que a Valve conseguiu desenvolver para o Half-Life foi a mesma utilizada no CS, era uma boa física, e é até hoje. E esse mod, esse beta, ele não era da Valve, ele era de um desenvolvedor independente, como todos os jogos. Era um cara que olhava e falava, beleza, dá para fazer isso aqui. Né? E quem fez isso foi o nosso querido Min Lee. E ele, em parceria com o nosso querido Cliff, que dá o nome a um dos bots do CS, desenvolveu esse jogo e ele passou a ter mais tempo da vida dele, né? Ele que era universitário na época, se dedicando ao CS, né? A desenvolver, a criar e melhorar o mod, do que a própria faculdade, e no final das contas isso deu muito certo para ele. A Valve está olhando. O Half-Life era um jogo de sucesso, mas era um jogo basicamente single player. Você tinha as variações, o Half-Life Deathmatch e tudo mais, que era um bom jogo, mas não era o estrondo que o Counter-Strike tinha se tornado. Já tinham 4 betas sido lançados, 4 versões do betas, né, atualizações e tudo mais. Tio Gabe, o que ele fez? Olha, esse menino do olho puxado aí, ele desenvolveu uma coisa legal com o meu jogo, mas o jogo é meu. Então por que eu vou ser um cara legal? Eu vou dar um tutu pra ele, dar uma grana, faz-me rir, um tipitim, compro a ideia dele e passo a desenvolver o Counter-Strike como um jogo da Valve. Obrigado. Obrigado! Eu te amo, gordinho, bochechudo, lindo. A Valve compra os direitos do Counter-Strike em 2000 e lança o seu jogo, Half-Life Counter-Strike. Aí sim, como um jogo de verdade, e não apenas uma modificação. Mas, é claro, é óbvio que naquela época, primeiro, a gente não tinha a facilidade que a gente tem para se atualizar o tempo inteiro. A internet naquela época era muito mais precária do que é hoje. A gente está falando de 2000. E aí, você não tinha como fazer como você tem hoje, uma atualização que chega direto na sua casa pela Steam, a plataforma maravilhosa que é o Steam, e que já baixa automaticamente os downloads assim que eles são, as atualizações assim que elas são lançadas e tudo mais. Não, naquela época, o jogo ele entendia que ele tinha seus bugs, seus defeitos e tudo mais, só que ele juntava uma porção de coisa, esperava ter mapas novos para lançar, ter coisas novas para colocar na própria atualização, e aí soltava uma nova versão. O Counter-Strike, por exemplo, como é que você chama o nosso querido a primeira versão do Counter-Strike? Tempo. Se você não chama de Counter-Strike 1.6, você é Nilba. De novo, Nilba. Por que o Counter-Strike é chamado de Counter-Strike 1.6? Exatamente porque ele é o Counter-Strike 1, né, o primeiro Counter-Strike, e 6 grandes atualizações foram lançadas para ele, 6 novas versões do jogo foram lançadas. E cada uma delas trouxe uma modificação que permitiu que o jogo se modificasse para melhor a cada vez que atualizava. Isso foi uma coisa que a Valve fez com maestria, foi melhorar o Counter-Strike com o tempo. Você pega no Counter-Strike 1.0, a AWP tinha mira. E eu não estou falando da mira telescópica, não, o scope. Não estou falando do scope. Ela tinha o crosshair. Você andava com a Alp, mirava e atirava e... festa! Isso era muito roubado. Isso era muito roubado. Porque o cara que posicionava bem, ele pegava aquele pixelzinho infeliz e te atirava de scope. Saía, se ele encontrasse alguém pela frente, ele estava com a mira certa, ele não tinha o risco de errar o no scope, estava ali. Isso foi removido.
você teve sempre a adição de uma porção de fases e fases que se tornaram clássicos do Counter-Strike, como Aztec, como Dust 2, como Train, como Nuke, a minha saudosa Prodigy, que eu era apaixonado por aquela fase, Vertigo e tudo mais, e isso tudo foi sendo feito através das atualizações. Até você começar a ter fansites que criavam mapas de CS como a CS Rio, a famosa CS Rio, até você ter esse tipo de fansites que criava mapas novos, você tinha basicamente os jogos que a Valve te dava. E os mapas eram bons. Quem nunca trocou de AWP na ponte da Aztec? Quem nunca invadiu o fundo na Dust 2? Isso é um clássico do Counter-Strike. É uma coisa que acontece até hoje. São uma Assault, nossa, que saudade de jogar Assault. Eu joguei Assault competitivo outro dia, dei sorte. Obrigado aos seres humanos que ainda botam Assault no competitivo quando vão jogar Counter-Strike Go. Obrigado. E aos poucos o jogo foi melhorando, o jogo foi crescendo. A gente, como eu já disse, tirou ali a mira da AWP. Aí depois a VTAC modificaram a física do salto do jogo para você não fazer o bunny hop, né? Que era aquele salto que você salta e vai rápido demais, infinito. Você passou a ter uma desaceleração quando você aterrissa do salto, você passou a ter o anti-cheat depois, o VAC foi implantado depois ainda, lá na época do 1.6, e tudo isso foi fazendo com que o jogo se tornasse mais equilibrado. Eles trabalharam também, é claro, em física das armas, no spray, o famoso spray, foi sendo trabalhado, e com isso o Counter-Strike começou a se desenvolver dentro da geração de jogos FPS que você tinha na época, o jogo mais equilibrado para você ter um cenário competitivo. Mano, você tem noção o que era o Counter-Strike? Você podia plantar bomba pulando, andando, correndo, você podia fazer o que você quisesse. Você não tinha que parar, dar aquela baixadinha, digitar lá o códigozinho 7055308. Não tinha importância. Você andava, o jogo te dava uma física completamente diferente. E essas atualizações, essas mudanças que o jogo te deu, fizeram com que o jogo ficasse muito mais próximo de algo possivelmente real e gerar um cenário competitivo. E aí o 1.6, quando ele chega à versão 1.6 realmente, de fato, ele se torna um jogo muito bom para você ter competições. E o cenário competitivo de Counter-Strike, ele explode de fato com a chegada do 1.6, e aí a gente sabe que tem muita gente por aí que fez a sua vida, fez a sua carreira começando nessa época. Um grande abraço aí, Fênix, sou seu fã. Pessoal da MBR, lendas como o Forest, por exemplo, que hoje joga na NiP, nomes do cenário competitivo que estão aí até hoje, Taz, pessoal que está aí até hoje no meio do Counter-Strike, que começou nessa época no cenário competitivo. A gente precisa seguir em frente na história, apesar de eu não querer. Mas a Valve, como toda companhia no mundo gamer que a gente falou até hoje, fez cagada. O Counter-Strike 1.6 começa a estourar no mundo, você começa a ter o cenário competitivo e tudo mais, e a Valve tenta manter a evolução do jogo, mas de uma forma muito errada. Eles param de lançar atualizações, o jogo do 1.6 que você tinha naquela época é o jogo 1.6 que você tem até hoje, apesar de que hoje em dia você tem mais facilidade nas atualizações por causa da Valve, mas ainda assim a base do jogo é a mesma. No entanto, a Valve, ao invés de atualizar o jogo, ela pega e lança Counter-Strike Condition Zero, que é o pior jogo de Counter-Strike já lançado. Ele tinha um atrativo bacana, que era o single player, as missões, que eram ok nas fases do CS, mas você jogava contra bots, então um jogador que já era experiente, um jogador que vinha do 1.6 bem, levava aquilo com uma facilidade tremenda. Então, o que era o Counter-Strike Condition Zero? Era 1.6. Para que você ia lançar um novo jogo se você não apresentava uma coisa nova ao seu público fã? Counter-Strike Condition Zero foi um baita tiro no pé da Valve e foi um dos, na minha opinião, um dos grandes motivos do declínio
do Counter-Strike, o tempo que o Counter-Strike passou sumido do cenário, principalmente no cenário brasileiro, né? Porque lá fora esse declínio aconteceu, mas talvez não tenha sido tão intenso quanto no cenário brasileiro, mas o CS começa a morrer. E a Valve viu que ela fez essa cagada, mas ela fez outra cagada. Eles estavam lançando o Half-Life 2 com a nova mecânica, eles já estavam preparando ali a física nova, a Havoc, né? A física Havoc, que foi desenvolvida para o Counter-Strike 2. E no final das contas, eles lançam, antes do próprio Half-Life 2, eles lançam o Counter-Strike Source, com a física já do Counter-Strike 2, mas muito mais como um beta, né? Muito mais como um teste, do que propriamente um jogo de fato, bem trabalhado. Eles fizeram bem ali nas coxas para a gente lançar rápido, sair do Condition Zero, que foi uma tristeza. E aí o Source ele também não dá tão certo. Tanto que boa parte da galera, na época do Source, continua no CS 1.6. O cenário competitivo no Source não se desenvolve com a mesma maestria que se desenvolveu no 1.6 e que veio se desenvolver também no Global Offensive. Você tinha um jogo basicamente com pouquíssimos avanços gráficos, ainda mais uma geração que te dava o poder gráfico para você trabalhar e fazer um jogo bonito, um jogo que você poderia usar os gráficos a seu favor na mecânica do jogo, para dar jogabilidade, para dar... Respira, gordo. Para dar funcionamento ao jogo, e a Valve não faz isso. Ela lança um jogo com sprites muito semelhantes ao do 1.6, com a física bastante alterada, mas os sprites semelhantes ao do 1.6. O estilo do jogo também não mudou. Você não teve um trabalho, uma intensificação tão grande assim da melhoria no Counter-Strike. Mas a redenção estava por vir. Bochechas estavam tremendo. O Gabe não estava feliz com o que estava acontecendo com o CS. Ele sabia que a mina de ouro dele estava se esvaindo, e por causa de besteira, por causa de falta de paciência em desenvolver algo mais bem trabalhado e mais inteligente. E aí ele pega e fala: Para! Para! Tá fazendo bosta! Faz direito! Você pode ficar aqui o tempo que for, mas você vai me lançar um Counter-Strike decente! Eu quero voltar a ter um bom jogo. E aí ele leva até 2012 desenvolvendo aquilo que hoje eu chamo de profunda obra de arte. Obrigado, Valve, por ter me dado de volta o Counter-Strike na forma do Global Offensive. Gente, você é o cara saudosista que ia pra Lan House, que ficava feliz de jogar com seus amigos, que sempre tinha aquele molequinho que parava de dizer: ó, tio, deixa eu pegar um round aí, ficava batendo na mão do mouse pra você não conseguir jogar. Era um saco, mas era divertido. Os velhos, os coroas, eles gostam de dizer que a nossa geração teve uma infância bosta, porque era diferente da deles. A nossa infância foi muito irada dentro do mundo que a gente vivia. Dentro da sociedade que a gente vivia, a gente teve uma infância muito maneira, e o Counter-Strike foi parte disso. Então, se você tem histórias muito iradas de Lan House, de CS, você entendeu? Manda pra gente aqui nos comentários, de repente, se pá, a gente dá uma lidinha naquelas histórias mais bacanas, até porque a gente tá aqui pra falar de história. Então, contem as suas histórias também. E se você é desse tipo de cara que tem boa parte da sua boa infância dedicada ao Counter-Strike, não tenha medo. Compre Counter-Strike Global Offensive. Primeiro, é um jogo barato. A Valve soube trabalhar muito bem com a Steam o fato de baratear um jogo e ganhar dinheiro dentro dele. Porque o Counter-Strike hoje custa R$25, você não paga isso num jogo da atual geração, nem tentando muito, e o CS te dá isso, mas R$25 você paga no jogo. Você tem o jogo completo para você, você não tem nenhuma limitação do jogo. Mas aí, o que eles fazem? Cada skinzinha custa tanto, cada não sei o que custa tanto. Se você quiser customizar o seu jogo, dá dinheiro pra gente aí. E eles fizeram isso muito bem. Tanto que o CS hoje rende muito dinheiro para a Valve, e só rende menos, na verdade, do que o Dota, que tem um influxo de caixa ainda maior do que o CS, de uma forma muito parecida também. Então,
fica aí esse bom trabalho. E o curioso são duas franquias que não eram da Valve, e a Valve comprou e soube trabalhar muito bem as franquias para gerar um produto excelente para essa geração. O Dota, que virou o Dota 2, que é um excelente MOBA, e o CSGO, que, meu Deus do céu, obrigado por me dar o CSGO de volta. O cenário brasileiro de Counter-Strike voltou a funcionar, voltou a existir. Você passou a ter competições dentro do Brasil, por mais que, aí eu vou cornetar também, porque aí eu quero cobrança, porque aí eu quero melhoria e porque eu quero que cresça ainda mais. Por mais que tenha muita gente no cenário que não cumpre com o que promete, que não organiza da forma que tem que ser organizado e não ajuda o cenário a crescer. Então, eu vou fazer um pedido. Por favor, trabalhem com seriedade o cenário de Counter-Strike brasileiro. A gente botou uma equipe no top 1 do mundo. Tenham vergonha de avacalhar com isso. Beleza? Faz direito. Faz direito. Mas não é só de SK que vive o cenário brasileiro. É claro que não. Os meninos da SK, Fallen, Fer, Cold, Taco, vieram de algum lugar. Vieram de um cenário brasileiro que contou muito com a ajuda de um cara que soube fazer, que merece estar lá em cima hoje, que é o Fallen. A gente tem que dar o crédito. Fallenzão, joia. Você é um cara para aplaudir de pé, de verdade, tá? Valeu. O que você fez pelo CSGO no Brasil, poucas pessoas fizeram. Bidinha, te amo, amigo. Obrigado por ter mantido também o cenário vivo, tá? Você tem mais uma par de gente aí que manteve. BCZ é outro, já foi coach de CSGO. Então tem toda uma galera que a gente tem que agradecer por ter mantido isso aí vivo. Um deles é o Fênix. O Fênix, por mais que ele tenha saído do grande foco, por questões dele, que eu não vou entrar aqui em questão, o Fênix é um cara que está aí desde 1.6, foi o primeiro brasileiro, junto com o pessoal da MBR, campeão mundial de CSGO, lá na ESWC em 2006. Então, há de se respeitar o FNX, viu? Obrigado. Obrigado você também. Porque são esses caras que fizeram o cenário de CSGO no Brasil não morrer completamente e poder reviver agora com a chegada do CSGO. Então, valorizem o CSGO brasileiro, valorizem o cenário do CSGO brasileiro. Há muito potencial. Beleza? Até porque é importante a gente lembrar dessa molecada, até porque essa molecada enfrentou coisas aqui no Brasil que até Deus duvida, né? O CS foi proibido no Brasil. Primeiro o CS foi restrito no Brasil para menores de 18 anos. Eu lembro que eu tinha lá meus 16 anos, sei lá. E eu saí andando do lugar que eu moro numa região quase central aqui no Rio de Janeiro. E eu entrei a Zona Norte a fundo. Eu andei mais de 3 bairros para achar uma lan house que eu pudesse jogar CS. Porque na época eu tinha um PC bosta. E praticamente não tinha internet. A internet era aquela conexão pífia que você não conseguia jogar. E eu lembro que eu andava milhões de lan houses para achar um lugar. E você imagina um cara que precisava disso para desenvolver o jogo, né? Para desenvolver o seu jogo, chegar a uma competição e tudo mais. Tudo bem que geralmente essa galera tem um PC em casa para fazer o seu próprio treinamento, mas ainda assim tinha muita gente. A gente está falando de Brasil, né? Brasil. A gente não está falando de um país que dá condições de inclusão digital para todo mundo. Então tinha muita gente que precisava de lan house para treinar e tinha que enfrentar uma bateria de caminhadas para chegar numa lan house para poder treinar, fazer o seu treininho diário. E essa galera hoje está lá em cima. Respeita, tá? E além da restrição, que se eu não me engano a restrição foi em 2003 ou 2004, não vou lembrar o certo agora, mas foi por aí. Eu ainda estava no ensino médio. E depois veio lá em 2008 a proibição do Counter-Strike. E aí muita gente precisou se virar nesse meio tempo com o CSGO proibido aqui no Brasil. E o CS, inclusive, o CSGO não, né? Na época não era o CSGO, o CS proibido aqui no Brasil. Tem coisas na vida que são engraçadas, né? Uma coisa bem cíclica.
o CS surgiu como um mod de Half-Life, né? E ele hoje tem modificações. Você surgiu há um tempo atrás com os próprios servidores da comunidade fazem modificações no jogo. Você tinha antigamente o modo zumbi, o zombie mode, você tem o surf, você tem o gun game e tudo mais. E isso deu ideia para algumas pessoas fazerem spin-offs do CS. O jogo foi lançado em alguns países, Japão, Coreia e tudo mais, de formas diferentes. Você tem o CSGO Nexon Zombies, que foi lançado pela Nexon e não pela Valve, com zumbis. Você tem o Online 2, que foi lançado na Coreia também, que tem suas diferenças e tudo mais, mas o CS passou pela mesma coisa que ele fez com Half-Life. Ele teve suas modificações que viraram jogos independentes do jogo antigo. Deu pra entender? Então é isso, galera. Assoprando Cartuchos 3 hoje, assoprando Canos de Pistolas 3. Vai chegando ao fim. Se você não viu o 1 falando do Sonic, se você não viu o 2 falando de Mega Man X, assista, não perca. E o 3, se você curtiu, manda para aquele amigo seu Nilba, que sempre tomava o HS seu na Lan House, aquele moleque que era do teu clã, que você jogava uns clãfrontos. Então, manda o vídeo para eles, curte, compartilha, deixa aqui o seu inscrever-se, porque se está vermelho aqui na barrinha é porque você não está inscrito, então se inscreva, ative as notificações para você receber sempre um aviso quando um vídeo for lançado no canal do EA Games. Deixe o seu joinha, porque, né? E não se esqueça, do dia 30 para o dia 31, EA Games na tela dos canais Esporte Interativo, com o Otávio Neto apresentando, de vez em quando vou aparecer por ali também, né? Pra, dar aquela virada. À 1 da manhã, todos os dias, programa diário. E vamos ter bastantes convidados, vai ser bem bacana, falando de games, falando de filmes geeks, nerds e toda a cultura nerd por aí. Então, fique ligado, é um programa para mim, é um programa para você, é um programa para todos nós. Vamos ser felizes juntos. Muito obrigado, valeu, grande abraço e até a semana que vem. Viu só, galera? Subi o cardzinho com os links, aperta aí pra você ver. Grande abraço pra você.